Contraponto. Contraponto. O direito ao seu alcance. Com o advogado e professor universitário Argemiro Nascimento. Oferecimento Fama Móveis, uma loja especialista em móveis. E tem pra você os melhores serviços de atendimento, entrega e montagem rápidas, tudo em até 12 vezes no cartão ou em 1 em mais 10 no crediário próprio. FAT, Faculdade Anísio Teixeira, uma das melhores instituições de ensino da Bahia, graduação e pós-graduação. FAT, rumo a novas conquistas. Acesse fat.edu.br e tenha mais informações. Contraponto. Bom dia, amigos. Bom dia, Dilson. Mais uma vez aqui hoje, né, no quadro Contraponto. Hoje eu vou falar sobre, quem for da minha geração sabe o que eu estou dizendo, né? Jogar o War, aquele jogo de tabuleiro em que se aprendia diplomacia dessa forma, né, na juventude. E as coisas como tem acontecido nos últimos dias. O título, antes de mais nada, um abraço a João Batista, né, delegado da Delegacia do Trabalho em Feira. Encontrei com ele sexta-feira no supermercado, ele disse que é ouvinte assíduo do programa. Um abraço a ele aí. Vamos lá. O título do meu texto hoje é: será que sabe jogar o War? O War é aquele jogo de tabuleiro que é da minha geração, sabe o que eu estou dizendo. Nos últimos 6 meses, o Brasil tem sido manchete de jornais no mundo inteiro. Não pelas boas coisas, né, que são muitas, mas esquecidas ou deixadas de lado porque as más se sobressaem, numa torrente de esquisitices que não chega ao fim. O atual governo federal não nos deixa de surpreender, mas infelizmente de forma sempre ruim, quando não vergonhosa. Sinceramente, esperava que com a liturgia do cargo e a exposição constante nas mídias, o atual presidente da República tivesse um comportamento mais condizente em razão daquilo que ele representa. Discursos de campanha deveriam ficar de lado, afinal já está legitimamente eleito e administrar um país com problemas do tamanho de um bonde exige não só equilíbrio, com bom senso e traquejo intelectual. Quando eu falo intelectual, não me refiro ao acúmulo de conhecimentos, que afinal é importante e diria fundamental, mas de perspicácia intuitiva na condução dos negócios públicos e se portar como chefe de uma nação, e não estender seu comitê eleitoral para os salões do Planalto. Dito isto, fomos surpreendidos com a declaração do presidente da República de indicar o seu filho 03 para ocupar o reluzente cargo de embaixador do Brasil em Washington. Na burocracia do Itamaraty, é considerado o segundo posto mais importante da chancelaria brasileira, perdendo apenas para o de ministro das Relações Exteriores. Talvez rivalizasse com o posto da ONU em Nova York. Existe até um jargão diplomático brasileiro chamado de Circuito Elizabeth Arden, que é o nome de um perfume feminino que tem no seu frasco nome de cidades importantes e estratégicas e que representa o cobiça para ser ocupados com o que tem de melhor nos quadros diplomáticos brasileiros. Essas cidades são Londres, Roma, Paris, Tóquio e, finalmente, Washington. Somente comprovada a qualificação e anos de serviço prestados que são nomeados embaixadores para estas cidades. Enfim, somente os melhores. O processo de escolha para ocupar embaixadas tão importantes como estas são de livre-arbítrio do presidente da República, obedecendo, é claro, os ditames constitucionais. Sua indicação é publicada no Diário Oficial da União, depois de sabatina na Comissão das Relações Exteriores do Senado, e aprovado o nome, né, é indicado e encaminhado ao plenário desta Casa e em votação secreta, após maioria, é indicado e empossado no cargo. O indicado é empossado no cargo. O problema não está na escolha, mas no escolhido. O cargo encontra-se atualmente vago há exatos 3 meses. E pelos critérios legais, somente pessoa com mais de 35 anos pode assumir. O presidente da República esperou espertamente o seu pimpolho completar a idade necessária para anunciar a sua indicação. Como disse, o problema não está na escolha, mas quem pretende ocupar a vaga. O presidente da República disse que seu filho, vejam só, fala inglês e espanhol e que fez intercâmbio nos Estados Unidos. Um diplomata da ONU em Genebra, em depoimento à Folha de São Paulo na última sexta-feira, disse que hoje em dia é comum qualquer criança falar esses idiomas. Ao realçar esta característica bilíngue do escolhido, fica parecendo que é um diferencial, quando na verdade é obrigação. Ninguém deveria se preocupar em afirmar que um diplomata domine esses 2 idiomas. Na seleção para estudar no Instituto Rio Branco que qualifica nossos diplomatas, uma terceira língua é exigida.
Mas vamos às outras qualificações do escolhido, ou seja, além de falar inglês e espanhol e ter participado do intercâmbio. Como disse o seu pai, me enganei aqui, o presidente da República, que seu filho é amigo dos filhos de Donald Trump. Na atual circunstância, não acho que seja uma boa coisa ter certas amizades. Mas sejamos sinceros. O que traria de bom do ponto de vista diplomático ter laços de amizade com a primeira família dos Estados Unidos? Na América tem oposição e se chama Partido Democrata. Vai se fechar a porta das embaixadas para ele? E se o Trump perder a reeleição? Como fica a diplomacia brasileira? Quem pensa com esses parâmetros, sinto dizer, é tão estreito intelectualmente como o Estreito de Hormuz. E o que é Hormuz? Pergunte ao escolhido. Ele deve saber o que é, já que vai ser diplomata. Outro aspecto apresentado pelo candidato como diferencial para a sua escolha foi dizer, em tom sério, que já fritou hambúrguer nos estados do Maine e no Colorado, nos Estados Unidos, no intercâmbio. Muito interessante essa particularidade. Esta habilidade, com certeza, ajudará muito quando for embaixador. Isso lhe dará muito approach nas negociações bilaterais com o governo americano. Ele poderá fazer, por exemplo, nos jardins da residência da diplomacia brasileira, aqueles churrascos típicos dos nossos irmãos do Norte, com aquela churrasqueira redonda, usando a camisa da seleção brasileira de futebol e servindo uma legítima pinga nacional. Afinal, temos que incrementar o comércio de cachaça com a América. Senti falta, no seu extenso currículo, afirmar que jogava o War e, portanto, onde a sua visão abrangente de relações internacionais seria mais consistente. O War é aquele jogo de tabuleiro de guerra, quem foi da minha geração sabe o que estou falando. Deve ser a única coisa que ele entende de diplomacia. Mas ele não disse que jogava tão auspicioso o jogo. Vai ver que perdia para os seus amigos. Quem sabe, na embaixada, ele não resolva chamar os seus amigos da família Trump para jogar e, se possível, quem sabe, ganhar o War. Então, amigos, a ideia do presidente nomear o seu filho para a embaixada em Washington é tão estapafúrdia que nenhum país de república de bananas já teve coisa semelhante. Não existe parâmetro. O único parâmetro que tem foi Gaddafi, quando era ditador na Líbia, que nomeou seu filho como embaixador em Genebra, mas foi só apenas para desviar o dinheiro que ele roubava da Líbia. E um ou outro sheik árabe que manda seu filho ser embaixador nos Estados Unidos. Fora isso, não se tem precedente. A escolha é desacertada, ele não tem preparo intelectual, diz apenas que preside a Comissão de Relações Exteriores do Congresso, da Câmara dos Deputados, mas nos últimos 6 meses, e fritar hambúrguer, através de intercâmbio, não dá a ele cabedal para ser embaixador no Brasil em Washington. Nós tivemos grandes embaixadores lá em Washington, talvez um dos mais renomados que as pessoas se esquecem, foi Joaquim Nabuco, que foi o primeiro embaixador brasileiro em Washington, lá no início do século XX. Nomeação de gente que não é do corpo diplomático para embaixadas tão importantes já ocorreu. Delfim Neto, por exemplo, quando deixou de ser ministro da ditadura, foi nomeado para ser embaixador do Brasil em Paris e ficou lá por 4 anos. Obviamente que cabedal intelectual, o Delfim Neto é infinitamente superior ao filho do presidente da República, o 03. Vamos ver, a escolha, a decisão está para o Senado. Vamos ver o que é que o Senado espera do Brasil. Qual é o Brasil que ele espera que seja reconhecido internacionalmente. Está na mão do Senado, certo? A escolha do novo embaixador do Brasil em Washington. E esperamos que o Senado rejeite esta ideia estúpida, porque assim deixa de lado a nossa condição de país de quinto mundo. E só para lembrar aqui uma coisa, o Trump disse que se o filho dele Bolsonaro for nomeado, ele nomeia o seu filho como embaixador do Brasil. A Zé Simão, da Folha de São Paulo, disse que para ser embaixador do Brasil tem que ter o pré-requisito de saber fritar acarajé, já que o nosso sabe fritar hambúrguer. Bom dia a todos e até a próxima quarta-feira.